Bíblia, Lucas capítulo 22, dos versículos 14 ao 23, Lucas 22, do 14 ao 23, nessa manhã que também nós estaremos ceando. Quero falar de forma direta sobre o sentido ou um pouco do que é a ceia do Senhor. Lucas 22, do 14 ao 23, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Temática da manhã: a ceia do Senhor. Temática da manhã: a ceia do Senhor. Na tradição cristã, reconhecemos ter ou existirem duas ordenanças. A primeira ordenança é o batismo. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Quanto à primeira ordenança, nós falamos sobre uma atitude, uma convicção interna que temos e que decidimos testemunhar para muitas pessoas, ou seja, decidimos reconhecer essa nossa atitude diante de muitas pessoas, e por isso que o batismo, ele também é considerado como uma profissão pública de nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O batismo não salva, mas todo salvo procura ser batizado. Não é que isso vai impedi-lo de ir aos céus. Não acreditamos que a pessoa não batizada será impedida de entrar no céu. Não acreditamos que a pessoa não batizada é uma pessoa pagã, mas acreditamos firmemente que no ato da conversão, no ato da decisão, nossa atitude pró-batismo é uma atitude de reconhecimento público de quem nós estamos nos aliançando, de quem nós estamos confessando que a partir daquele momento somos. E é legal nós entendermos isso, porque quando em um apelo nós falamos: se você quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, Senhor que vai reger a sua vida a partir da terra e Salvador que aponta para a eternidade. Então sem dúvida, essa atitude, sem dúvida, é a primeira ordenança. Todo crente, tendo a convicção de fé em Cristo Jesus, precisa ser batizado. Precisa ser batizado. Um dia falaram: mas e a pessoa que reconheceu no leito de morte, como faz com elas? Nós entendemos assim como o caso dos dois ladrões que estavam na cruz com Cristo, pela profissão de fé, aquela pessoa já é salva. Então ela não vai ser salva quando batizar. Existem uns casos que a pessoa em leito de morte, ou no leito médico, depois acabou sendo o leito da morte, pediu para ser batizado. E como batizar? Nós entendemos que biblicamente só há um sentido do batismo, que é o que a palavra diz, que é imersão.
Então, e o que ela representa, como em Romanos, a gente estuda isso, Romanos 6, que é sepultamento. Então, nossa crença é que não existem muitas formas de batismo, só existe uma forma de batismo. E a forma bíblica do batismo é a imersão. Agora, pela cultura, pelas doutrinas, se conhece outras duas, no mínimo duas formas de batismo: a afusão e a aspersão. E aí, em alguns casos, pelos alguns documentos, diante dessas situações mais cruciais, participa ali a parte da efusão, que neste caso é jogar um pouquinho de água na cabeça, e a aspersão é pegar e jogar um pouquinho, são poucas águas, é pouca água, mas nós gostamos de muita água. Então, nós somos brasileiros, calor, dá um mergulho logo, tá bom, sepulta tudo, filho. Mas acontece, já aconteceu, e pode acontecer de uma pessoa em um leito, ela quer, não, mas você vai para o céu mesmo não sendo, eu quero, aí você vai lá e joga um pouquinho, faz aquele momento, aquela celebração, porque é o coração também da pessoa ali, e também há de convir que para aqueles que estão ali vendo, é também uma forma de testemunhar a fé da pessoa. Mas, biblicamente, a forma que reconhecemos é a imersão. Todavia, existe a segunda ordenança para a fé cristã, ou como nós chamamos, tradição cristã. E essa segunda referência é a ceia do Senhor. E a ceia, se o batismo é a expressão pública de uma decisão interna, a ceia já é a representação notória da minha comunhão com o Senhor e a minha unidade com meus irmãos. A ceia é um convite à mesa, é um convite de comunhão, é também de unidade. Por isso que a ceia precisa sempre ser tomada após, como Paulo orienta em 1 Coríntios capítulo 11, após uma autoanálise. A ceia, ela não é para encher a barriga, como acontecia antigamente, em que, no caso de Paulo, aqueles que tinham uma condição muito boa, faziam banquetes, enchiam barrigas, e o problema não era encher barriga, o problema é que aqueles que eram pobres, aqueles que eram gregos, aquelas que eram viúvas e órfãos, também não comiam. Então, naquele momento e naquele contexto, a ceia, em vez de apontar para a unidade, apontava para a segregação, para a divisão, para a separação, para preconceito. E deixa aqui, não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas permita aqui trazer esse ponto. O Evangelho é totalmente contra o preconceito. O Evangelho é totalmente contra o preconceito. Todos nós somos filhos de Deus. A questão da pele não pode ser um denominador se a pessoa é mais digna ou menos digna do que a outra. Eu, em particular, eu me acho moreno bonitão, filho. Me troco por ninguém. Sou muito bem resolvido. Aleluia. Fico feliz da vida. O resultado que Jesus fez de mim. Obrigado, Jesus. Tem que dar um ajuste aí em algumas coisas, mas estou tranquilo, estou bem resolvido. Aleluia. Então a pele não pode ser um objeto, e há de convir que existem certas atitudes no meio cristão que você olha e fala, opa, não é assim. Segundo ponto, e Paulo também aborda isso, a condição financeira não pode estabelecer divisão entre os irmãos. É bem verdade que existem pessoas chatas dos dois lados, ricos e pobres. Ser chato independe de quanto você tem na conta. Ser chato é chato. E ponto. Ignorante, ignorante, ponto. Independe da quantidade de valor. Agora, no reino de Deus, não pode haver divisão sobre liderança, sobre ministração, sobre facilidade de quem dá e quem não dá. Muitos anos atrás, eu fui em um determinado lugar e a pessoa falou assim, não, a gente estava juntando o churrasco, a pessoa falou, não, mas
a gente aqui tem que se sobrar para a gente. Aquilo ali foi uma frecha no meu coração, porque o sentido da pessoa é: nós estamos aqui, e as pessoas lá estão, sabe, fazendo uma diferença. Eu não vou falar exatamente o que foi, mas aquilo entrou como uma flecha. Eu falei: não pode ser isso, porque a regra para um tem que ser a regra para todos. O que é para um é para todos. Então o Senhor, Ele é contra o preconceito. Alguns falam assim: mas o Senhor também é contra o preconceito sexual. Não, filho, o Senhor é claro contra a sexualidade do ser humano, e para isso Ele fez homem e fez mulher, e ponto. Não tem preconceito nisso, tem consciência daquilo que a Bíblia diz. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu sou homossexual. O que eu faço? Você não é homossexual, você está homossexual, porque você é uma serva de Deus e um servo de Deus. Talvez psicologicamente aconteceu alguma coisa. Se de repente deixasse conversar, algumas coisas seriam alinhadas. Talvez a sua paternidade mal resolvida, talvez violência sexual que muitos meninos sofreram na infância e acabam acarretando lá na frente certos desejos desenfreados. De repente a construção de uma sexualidade mal resolvida acaba acarretando um bocado de situações vexatórias lá na frente. Espera aí, não existe cientificamente nada que estabeleça que a pessoa nasceu homossexual. Nada. Cientificamente não. Aí vai no conceito de: mas eu tenho direito. Sim, mas você não nasceu assim. Logo, você não é isso. Você está isso. Por decisão, por influências ou por decisão, você está. E eu falo com muita tranquilidade, que ninguém pode me botar processo no que eu estou falando aqui. Mas muita tranquilidade isso. Porque não tem a ver com o discurso de segregação. Tem um discurso que em um belo dia fala: mas o evangelho é para eles. Claro que sim, o evangelho é para todos. Se falar o evangelho é também para eles, isso sim é também um ponto de preconceito, porque aí neste caso a gente vai fazer separação, quem é mais pecador e quem é menos pecador. O evangelho é para todos. Agora a salvação é para quem se arrepende. Pegaram essa, né? O evangelho é para todos. Agora, e a salvação? Para quem se arrepende. Arrepende de quê? Das más obras, da vida de pecado. Como essa vida de pecado não tem uma cartilha? É você e Deus vai falar ao teu coração aquilo que é e que não é do agrado dele. E Ele fala. Nosso Deus fala. Diante disso, fecho aspas, nessa palavra que não tem nada a ver com a mensagem, mas teve tudo agora a ver. A ceia é um momento de comunhão com o Senhor, é uma unidade. Por isso, eu consigo perceber algumas coisas como introdução no sentido da ceia. Primeiro, quem convidou para a mesa foi Jesus. A mesa da ceia é um convite do Senhor. Eu sei que alguns estão com sono, então fala assim: Jesus te convidou para a ceia. Dá aquela despertada. Jesus te convidou para a ceia. A ceia é um convite do Senhor. Não é um convite humano, é um convite do Senhor. Jesus te chamou para a ceia. E que convite extraordinário! Que convite sensacional! É bem verdade que a ceia, um dia perguntaram: mas a ceia é uma vez no mês? Eu falei: não, a ceia poderia ser todas as vezes que estivéssemos reunidos, e aqui em Meriti ia ser um problema sério, porque quase todos os dias nós estamos aqui. E se nós quiséssemos fazer ceia todos os dias, faríamos ceia todos os dias. E qual pecado tem nisso? Nada. E qual é a quebra de tradição nisso? Nada. Só estaríamos sendo bíblicos. Contudo, para a instituição, imagine
fazer ceia todos os dias? Estão entendendo isso aqui? Só para vocês terem uma ideia, a ceia que está aqui, depois corta isso daí na mensagem, já vai falar a mensagem, você entende mesmo? Tá bom, mas aqui a gente, para fazer a ceia, investe aproximadamente, isso só dos elementos, aproximadamente R$120, e deve aumentar agora com dólar. Brincadeiras à parte, mas a gente 120, 130, todas as ceias, 130. Aí por ano, você fala assim, a conta é pouquinho, pastor. Aí por ano, você pega vezes 10, 130 vezes 10 é 1.300. Estão comigo? Aí se você pegar vezes 12, é R$1.560. Aí se você fizer em 2 vezes por ano, 1.560. Se fizer 2 vezes por mês, a gente está falando de R$3.120. E aí depois da terceira você faz a conta, porque a minha mente já não está boa, eu te ajuda. Aí você fala assim, mas está vendo finanças? Calma, vamos lá. A ceia, ela não tem limite, mas a instituição acaba tendo limite, porque tem que ter uma administração, tem que ter uma frente. Imagine se a instituição, aqui esta casa está aberta, mas tem gato na luz. Que péssimo testemunho essa instituição teria? Se a água tivesse gato, por muito tempo não tivemos relógio, continuamos tendo, mas a gente paga um absurdo de água todo mês. Quase R$500 de água todo mês aqui. E mesmo tendo conta de cisterna. Aí um dia, quando chegou essa água do rio, chegou no dia, fui lá, Ricão, vamos lá. E aí resolvemos, né, Ricão? Assumimos uma dívida que não era nem nossa, que a gente não sabe, porque tem água pela frente, água por trás. Mas o que a gente conversou lá, Ricão? Se tem que resolver, o que não pode é alguém um dia bater nessa casa dizendo assim, vim cobrar uma dívida. Não pode. Porque a gente tem que andar de forma coerente com todos, pagando a César e ao Senhor aquilo que é devido. E aí, diante dessa questão, imagine se nós fizéssemos ceias muitas vezes. Estão conseguindo entender isso? Mas não tem nada que impede. Pastor, vamos fazer uma conferência, no término vamos cear. Vamos cear. E semana que vem vai ter outra coisa, queríamos fazer um momento com a ceia de comunhão. Vamos cear. Mas tudo precisa ser feito de forma que testemunhe ao Senhor, mas que também traga testemunho público. O Senhor teve o seu custo na ceia. Ele mandou os discípulos. Então olha só que coisa maravilhosa. O chamado do Senhor tem um valor. E há de convir que não sobre elementos aqui, vai gastar dinheiro, não é isso. Eu não estou falando sobre gastar dinheiro, estou dizendo não é preço, é valor. Então o momento da ceia é um convite do Senhor. 2, todos que estavam sentados naquele momento com Jesus eram discípulos. Eram pessoas que disseram sim para Ele. Eram pessoas que falaram assim, eu creio, eu vou com o Senhor até o final. É bem verdade que um bocado ficaram com medo. Mas eles estavam ali, testemunhando, firmes. Por isso, acreditamos que a ceia, em primeiro lugar, é para discípulos de Cristo. Segundo lugar, é para aqueles que não apenas são discípulos verbais, mas também são discípulos em atitudes, aqueles que são batizados. Terceiro lugar, para aqueles que têm comunhão com o Senhor e para aqueles que têm unidade com seus irmãos. O texto diz que ele estava com seus discípulos. E ele comeu do pão, e ele bebeu da bebida, que hoje entendemos como suco do vinho. E um belo dia, Danilo, falamos, por que a gente não toma vinho?
Tiago, por que a gente não toma vinho na igreja? E a explicação é simples, existem igrejas que até conheço algumas, que ceiam com vinho mesmo. E eu falei, olha, cada um na sua realidade, né, Henrique? Porque imagine na nossa realidade de igreja, onde um bocado de irmãos vieram do alcoolismo. Aí a ceia vai ser um momento, em vez de edificação, de derrocada. Porque quando o álcool bater na língua, a mente lembrar como ele sentia prazer em tomar aquilo, ele toma um cálice aqui, chega em casa, toma uma garrafa. Por que então a gente toma com suco da uva? Porque primeiro, o vinho vem da uva. Então não tem a ver com vinho ou suco da uva, tem a ver com aquilo que representa. E se não tivesse suco, eu não teria dificuldade de tomar ceia com água. Porque não tem a ver apenas com aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, tem a ver com aquilo que, como eu estou cuidando dos meus irmãos. Muitos anos atrás, eu seminarista, eu achava que podia tudo. E eu um dia, numa visita, fui comer uma lasanha tão saborosa, muitos anos atrás, e eu tomei um vinho, foi acho que uma das últimas vezes que eu tomei um vinho, fui tomar um pérgola, doce, gostoso, com a lasanha. E aí eu tomei o vinho, um copo, mas uma prima minha ficou escandalizada. E no outro dia ela me procurou falar, pastor, ô Diego, mas você não é seminarista? Por que você toma o vinho? Aí eu expliquei, falei, no meu coração, blá, 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 que eu achava que sabia tudo, até que um dia um unção pastoral caiu. Aí eu entendi que a minha liberdade não pode estabelecer prisão para o meu irmão. Se comer carne para mim não é um ponto de pecado, mas é um escândalo para o meu irmão, no mínimo eu não como na frente do meu irmão, eu não propago que eu como a carne. Porque não tem a ver com a minha liberdade, tem a ver com o amor e o cuidado e edificação do meu próximo. Tem a ver com o zelo com a igreja. Tem a ver com a edificação. E hoje, toma vinho, não tomo mais vinho. Porque uma decisão interna estabeleceu um conceito maior. Eu tinha um irmão, um testemunho em casa, um irmão que estava, depois da perda do meu pai, só vivia bêbado, que era o Davidson. E um belo dia, depois dessa experiência, ainda tinha uma garrafa lá, e ele foi beber um copo, aquilo acabou comigo, o Espírito Santo falou no meu coração, falei, como eu posso ter um vinho na minha casa, porque meu irmão está refém de bebida alcoólica. Naquele dia, quando ele saiu de casa, eu joguei todo o vinho fora, e falei, Senhor, está amarrado, quebro isso, eu quero a salvação do meu irmão e não a prisão dele. Eu não sei se foi por causa disso, mas menos de um mês depois, Davis começou a vir para a igreja. Tomou uma atitude com o Senhor. Lembre-se disso. A sua liberdade não pode estabelecer a prisão para o seu irmão. Em um tempo em que nós estamos falando de muitas pessoas viciadas para tantas coisas, nós que somos maduros na fé, precisamos agir com prudência e cautela, até mesmo como nós falamos, como nós nos portamos, como nós fazemos, como nós andamos, e a ceia é um bom exemplo para isso, é um exemplo muito bom para isso, que não aponta apenas a comunhão com o Senhor, mas também o zelo e o cuidado com quem está do nosso lado. Como estamos nos portando, se estamos ferindo, se estamos machucando, o que nós podemos fazer? A ceia não tem a ver com o que os outros fizeram conosco, mas sim como nós estamos procedendo com os outros. Por isso que a análise não é do outro, a análise é nossa. Façam análise de vós mesmos, ou de vocês mesmos. Passa um scanne no coração de vocês, ou como diz o salmista, peça ao Senhor para sondar o teu coração e ver se há algum caminho mau.
mas o irmão pegou o cálice. Um dia perguntar, pastor, e quem não pode tomar ceia? Eu falei, ela é Deus, ele é Deus. Quando eu pego o cálice, não fico olhando para ninguém, quem pegou, deixou de pegar. Nenhuma disciplina aqui na igreja eu pedi para alguém deixar de tomar ceia. Porque tem a ver com a pessoa e Deus, a ceia testemunha a pessoa e Deus. Agora, a responsabilidade de análise não é minha, a responsabilidade de análise é da pessoa. O que eu tenho que fazer? Orientar biblicamente. Três e último. Mas algo estabelece na ceia. Havia um coração lá que estava já contaminado. Eu lembro do caso de Judas, eu lembro o caso de Caim. Quando o Senhor pediu a oferta, o Senhor olhou para Caim e disse, Caim, tem um negócio aí no teu coração que não está bom. Ou análise de si mesmo, de novo. Caim. Mas sabe o que o Senhor fala? Ele não diz, eu vou arrancar isso do teu coração. O Senhor disse, cabe você dominá-lo. Tem sentimentos no nosso coração, digo eu, não o Senhor, que não vão nos abandonar, mas podem ser dominados pela graça de Deus que está sobre a nossa vida. Tem sentimentos que nós carregamos no nosso coração, que eles estão ali, e eles só estão dominados pelo poder do Senhor, mas eles estão ali. Pode ser que seja um espinho na carne, pode ser que seja uma lembrança, pode ser que seja um trauma, eles estão lá. Mas a palavra do Senhor é, cabe você dominar. Não há desculpas em deixar que esse sentimento, esta situação, tome o seu coração. E aí eu consigo até alinhar com o próprio Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, pontuando justamente isso, dizendo sobre aquilo que nos envolve. Ele fala assim, o pecado, ele vai nos envolvendo e gera concupiscência. O que é a concupiscência? É aquele sentimento desenfreado. Nada que é muito é bom, meus irmãos. Nada que é muito é bom. Só a presença de Deus. Deixa eu falar, tirando a presença de Deus, nada que é muito é bom. Eu gosto de comer, se comer muito vai fazer mal ao corpo. Eu não gosto de comer, se deixar de comer vai fazer mal ao corpo. Tem que ter um equilíbrio. Eu gosto de correr o tempo todo. Você não é Forrest Gump, que ficou correndo não sei quantos anos. Os novos nem sabem dessa piada, né? Só os antigos, nem sabem o que é Forrest Gump. Procura lá depois, tá? Forrest Gump. Tudo precisa de um equilíbrio. Mas quando o Senhor olhou o coração de Judas, ele falou, tem alguma coisa aí, olha, quem pegou comigo o elemento agora, esse há de me trair. Judas teve tantas oportunidades de mudança de vida. Tantas oportunidades. A tradição cristã não aponta se essa foi a primeira ceia. Ela aponta como sendo a última ceia. Digo eu, como interpretação ao contexto bíblico, pode ser que nos 3 anos eles tiveram outros momentos de ceia. E há de convir, sendo judeus, e a ceia aponta para a Páscoa, que é a lembrança da saída da escravidão do Egito. Então, como judeu,
Judas, por muitos anos, participava deste momento da Páscoa, mas foi ali com Jesus que ele teve esse confronto, e ele podia mudar, mas a decisão dele foi em não dominar os sentimentos que estavam em seu coração, mas deixar que aqueles sentimentos o dominassem. Ele deixou que aqueles sentimentos tomassem o coração, os sentimentos tomassem o coração dele. E o término a gente sabe. Ele veio até a Jesus, ele expressou qual era o interesse com Jesus, e Jesus expressou qual era o sentimento por ele. Enquanto ele estava entregando Jesus à morte, Jesus estava o chamando de amigo. Jesus não muda por causa das suas falhas. A ceia do Senhor aponta logo para a necessidade de uma nova vida. Faça uma análise de vós mesmos. Essa análise na nossa igreja em particular é mensal. Mas significa dizer que tem que ser mensal? Não, é uma análise diária. O fato de vir um sentimento, o fato de vir um pensamento, o fato de vir uma vontade, não significa dizer que eu devo cumpri-la, eu devo realizá-la. Eu preciso submetê-la à vontade do Senhor. É da vontade do Senhor isso? Como eu vou me tornando parecido com Jesus? Modelando o próprio Jesus. Eu foco Jesus. Eu fixo meus olhos no autor e consumador da minha fé. Se você não consegue ver Jesus, pela misericórdia com o Senhor, se aproxime mais da minha vida. Não é que eu seja Jesus, mas em alguma coisa eu vou acrescentar na sua vida, até chegar ao meu teto. E depois que chegar o meu teto, você vai ter forças para você continuar perseguindo essa imagem do Senhor. Paulo ousadamente disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava dizendo eu sou Cristo, ele diz: eles são meus imitadores, eu também imito a Jesus. Então aquilo que eu já aprendi de Jesus, eu posso passar para vocês, mas quando chegar um teto em que eu não conseguir mais imprimir em vocês essa figura, essa imagem do Cristo, vocês já têm forças o suficiente para continuarem buscando essa imagem, serem conforme a imagem do Cristo. Tem gente que fala: mas eu não sei chegar a Jesus. E o irmão que está do teu lado, a irmã que está do teu lado? Ah, pastor, não vejo ele se essa como cristã. Duas coisas podem estar acontecendo: ou a pessoa está errando no testemunho público, ou você é muito vaidoso, orgulhoso, que acha que tem que ser do teu jeito. Discípulo e discipulador, professor, discípulo, aluno. Então você se submete para aprender, e não significa dizer que você está ali por baixo da pessoa, significa dizer que você está aprendendo. Aí depois que chega no nível, fala: já entendi, e agora? Agora eu vou procurar algo mais forte, algo melhor. Eu quero crescer nessa graça e nesse conhecimento. Quem está comigo aqui? Essa ceia aponta para a comunhão com Cristo. Eu preciso estar com Ele. E terceiro e último, para a unidade com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre o monte, como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Porque ali, os montes de Sião, porque ali o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Enquanto cantarmos, mensagem da manhã, ceia do Senhor.